Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafa, estou fazendo esse pequeno vídeo com o intuito de participar do desafio semanal do grupo de jovens que se reúne em Recife, Olinda e Paulista, o Ramos, a respeito dos querigmas, ao que temos recebido de nossos pastores para estudarmos sobre eles nesse tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo bom? Beleza? Let's go! Veja só. Na primeira semana nos foi passado o seguinte, né? A pergunta que foi feita era a respeito de quem. A pergunta foi: quem é Jesus? Tudo bem? A pergunta era justamente essa: quem é Jesus? Bom, a primeira coisa que nos foi colocada para estudar à luz da palavra, é claro, né? É que a palavra ela afirma que Jesus, ele é o verbo eterno, que ele é o verbo eterno, e que esse verbo, Jesus, sempre existiu, tá? Isso, sem dúvida alguma, está presente lá no texto de João 1, de 1 a 5, que eu vou mostrar para vocês darem uma lida rapidamente. O texto é esse, eu não vou ler para não tomar muito tempo do nosso vídeo, tudo bem? Então, um tempinho para você ler. O que é que diz esse texto? Esse texto, ele fala algumas verdades muito fortes, tá certo? Que podem mudar muito a nossa realidade a respeito de Jesus, né? Isso é João 1, de 1 a 5. O que o texto fala simplesmente o seguinte. Primeiro ele fala que Jesus é Deus, porque a Bíblia fala que o verbo era Deus. Esse texto fala que o verbo era Deus, né? E ele fala também que ele participou da criação, porque ele fala que o verbo estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então ele participou da criação. Tudo bem? E no final ele fala que ele é a luz dos homens e que essa luz prevalece nas trevas. Algo muito importante para isso que temos vivido esses dias, porque sem dúvida alguma nós cremos que nesse tempo de quarentena a luz de Deus ela vai prevalecer através do seu Filho Jesus. Amém? Então, ela prevalece nas trevas porque ele fala que ele é a luz dos homens. Tudo bem? O outro texto, que também fala muito a respeito dessa verdade, que ele é o verbo eterno e sempre existiu, está presente lá em João 1, de 1 a 18, que eu vou dar um tempinho para você ler também, tá certo? E ele fala justamente aí o seguinte, veja bem, é o texto, né, que está lá em João 1, de 1 a 18, ele fala que ele é o Deus unigênito, né? Ele fala que ele é o Deus unigênito. Ele é o Deus unigênito. E tem uma palavra, ele fala muito, muito bonito, que ele fala que ele estava junto do Pai, né? Tem algumas versões que falam que ele estava no seio do Pai, que significa junto, era uma palavra utilizada muito no hebraico, essa palavra junto, que o que ele queria dizer a respeito disso tudo é que uma proximidade, havia uma proximidade entre amigos, né? Eles eram próximos, eles eram amigos, Deus e Jesus. Antes de tudo ser feito e antes dele estar aqui
conosco e até hoje eles continuam sendo, porque a Bíblia fala que eles são um. E essa foi a oração de Jesus, né? Que nós sejamos nós sejamos um como ele é um com o Pai. Tudo bem? E na segunda semana nós ouvimos, nos foi passado a respeito de uma outra verdade sobre Jesus, que fala que ele é filho. A gente já sabe que ele é filho, que ele é Deus, que ele se esvaziou, se fez homem, e que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, que ele foi obediente até a morte, né? E essa morte, a gente sabe que ela foi uma morte de cruz. Tudo bem? Isso está lá no texto de João 1,14 e Filipenses 2, de 5 até o 11, tá? Eu vou mostrar aqui pra gente, que a gente seja impactado com essas verdades. Diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu comecei a ler, não era para ter lido, mas amém. E vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai, tá certo? E o outro diz exatamente isso. Dá um tempinho para vocês lerem também. Eu voltei, e isso fala, o texto aí, o primeiro, né, que está em João 1,14, o texto de João 1,14, ele fala aí pra gente o seguinte, né? Ele nos diz também algumas verdades, coisas que nós precisamos guardar no nosso coração, que fala que ele se fez carne, certo? Que ele se fez carne, que ele esteve entre nós, amém, aleluia, que ele esteve entre nós, e sua glória foi vista por todos, e continuará sendo para todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador da sua vida, amém? E o texto de Filipenses, né, que é o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, é um texto muito cheio de verdades, né, e muito, que pode muito falar conosco nesses dias que nós temos vivido, né. Ele fala que primeiro nós devemos tomar o exemplo de Jesus, então devemos pensar como ele, pensar como Jesus, certo? No sentido de que precisamos, sem dúvida alguma, abrir mão de todas aquelas coisas que não estão de acordo com a vontade, que não estão de acordo com a vontade do Pai. E muitas vezes isso está relacionado muitas vezes à nossa forma de viver, não são só bens materiais, isso está relacionado à forma de viver. E ele fala que ele se esvaziou, né? Se fez menor, tomou a forma de servo. Imagina, hein? O Deus Todo-Poderoso, que participou da criação, se fez homem como nós. Tudo isso por amor a nós, né? E a palavra fala que por causa desse comportamento, esse texto diz, por causa desse comportamento dele de se fazer menor, servo, se humilhar, não considerar que era igual a Deus, Deus o exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome, certo? Acima de todos que estejam no céu, na terra e debaixo da terra.
E como consequência disso, a Bíblia diz que toda língua confessará o nome desse Jesus, desse Jesus. Espero que vocês tenham sido abençoados assim como eu tenho sido com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.